aquele primeiro compêndio que eu falei de informações que ao longo do Paleolítico Superior, o ser humano, nossos ancestrais, foram colecionando, sistematizando as informações, pelo menos até 14 mil anos atrás, que houve uma grande conflagração geológica na Terra. Estou me referindo ao grande dilúvio. O dilúvio ainda foi 5 mil anos mais tarde, pelo que se fala. Mas nesse tempo, antes de 14 mil anos atrás, os portais que existiam entre os dois universos estavam abertos e sabia-se de algo que era, vamos assim dizer, a grande manchete desses milênios. O quê? Que como no início da criação o Criador tinha caído nesse universo antimaterial vizinho, e hoje a ciência já começa a perceber que de fato tem, o nosso é formado de matéria, e esse é matéria escura. E os dois surgiram lá no momento do Big Bang, que a gente chama como sendo o marco zero dessa história. Qual o detalhe? A vida surgiu primeiro nesse universo vizinho, e só depois o código do Criador doente, quando a vida aqui faliu, quando todo tipo de vida que no universo vizinho surgiu faliu, eles mandaram um código, migrou para o universo em que nós hoje existimos, e esse código foi sendo jogado nos mundos. Por isso que no caso aqui da Terra, a Terra tem 4,8 bilhões de anos, e nos primeiros 4,6 bilhões de anos, nos primeiros 800 milhões de anos, a Terra era uma bola de magma que foi esfriando, e quando esfriou a cerca de 4 bilhões, a cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, a água surgiu. E quando a água surgiu, uma gota de ácido, com um código de vida. Panspermia. Nós temos, exatamente, tem a panspermia balística, a panspermia dirigida e a geração espontânea, que são as 3 explicações científicas para de onde e como surgiu isso aqui. Então, assim, isso aqui, esse códigozinho, esse ácido, é um tal código que veio do universo vizinho e foi jogado em diversos mundos do universo biológico para gerar vida biológica, para eles de lá verem o que é que dá, o que é que ia dar com a vida biológica. É tudo jogo de dados. Então, o que é que a turma sabia há cerca de 20 mil anos atrás? Que a Trimurti e toda a aristocracia trimurtiana existia com corpos tipo Daiva, que é uma expressão sânscrita, que são corpos em que você vê aquele fenômeno da metamorfose, né? E que esses seres, depois que conseguiram passar o código para cá, eles criaram um ser, como avatar da Trimurti, que passou a viver como um ser biológico no universo de cá. Então, essa aristocracia toda da Trimurti, formada pelos 3 seres que sempre disputaram quem dos 3 criou esse universo antes lá da criação do tal ovo cósmico. E agora que os 3 estavam mergulhados, quem dos 3 comandava a criação, e toda a descendência desses 3 seres, toda essa aristocracia existe no universo vizinho, no nosso universo. Foi criado um ser para ser o representante deles nesse universo. Esse ser, há 20 mil anos atrás, todo mundo conhecia esse ser. Na expressão hebraica, o nome dele sempre foi chamado de Rockman. E ele tem epítetos em outras culturas. Mas qual é o problema? O problema é que os portais começaram a fechar, foram vedados pela entropia cósmica no ano 2012.
Mas há mais de 3.000 anos que os seres que passavam de um lado para outro, e só vinha gente de lá para cá, nunca acontecia de daqui para lá. Uhum. A antimatéria conseguia se adaptar à matéria, mas o inverso não funcionava muito bem, segundo o que eles falam. Então os portais começaram a fechar, todos eles retornaram às suas timé. O que é timé? Timé é uma expressão da mitologia grega que se refere ao tamanho da majestade de um deus. Uhum. Aí nesse tempo já existia o tal nome Deus, muito mal empregado por sinal. Então qualquer ser extraterrestre ou extrafísico era chamado de Deus pelo ingênuo ser humano que olhava de baixo para cima. Sua racionalidade, exatamente. Nesse período, então, cara, os portais foram se fechando, todo mundo retirou a sua timé, ou seja, os seus exércitos do lado de cá, ficou todo mundo preso no universo vizinho, e nesse universo biológico ficou existindo só o Rockman. Aí, qual o problema? Esse Rockman, ele recebeu ordens, né? Sempre recebeu ordens dessa turma de lá, mas desde o episódio Jesus, que esse Rockman meio que ficou livre das ordens vindas de lá. Uhum. Problema número 1, Jesus estragou o projeto da aristocracia trimurtiana. Mas quem diabos é Jesus? Jesus é um ser humano produzido por esse ser biológico que retirou seu próprio DNA, inseminou numa criança de 15 anos, chamada Maria, e Maria pariu o homem Jesus, que era, de fato, alguém que tinha parte humana e parte dessa genética extraterrena, desse ser chamado Rockman. Só que Jesus, o ser humano Jesus, do jeito que o espírito de Carol, o espírito de Rogério, criaram Rogério e Carol, esse ser e o espírito por trás desse ser chamado Rockman, usando de Maria, criou Jesus humano. Uhum. Mas o eu humano de Jesus começou a, entre aspas, ao saber que tudo estava ali nas Sagradas Escrituras, dizendo que o Messias teria todos os desígnios que Javé havia exigido e comunicado pelos profetas, e que Moisés, que vários falharam lá atrás, Falegue, toda a história que eu estava falando aqui, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, até Abraão. Todo mundo. Agora Jesus é que era o Messias que ia fazer o que ninguém tinha feito. O que é que o ser humano Jesus sente? Dificuldade em cumprir aquilo que estava descrito. E qual é o problema? Nada nas Sagradas Escrituras, entre aspas, assim consideradas, pode ser modificado. Uhum. Então Jesus tinha que ser o super Messias, o Messias violento, que iria, na base da porrada e dos superpoderes, livrar os judeus, que eram escravos do Império Romano, escravizar o Império Romano, criar um império terrestre para levar o ser humano de volta ao controle de Javé que ele havia perdido desde a época de Adão e Eva. Por mais ridículo que isso possa parecer para a gente, o ser humano Jesus disse: eu sou o Messias, mas eu não vou fazer isso. E começou a usar os superpoderes dele para ajudar quem? Aos mais vulneráveis, aos mais fracos. Javé ficou pé da vida com ele. Por isso que na quinta-feira à noite, antes da crucificação na sexta, o homem Jesus, Javé, pai, ou Abba, como ele usava essa expressão, não parar com isso, eu vou levar. Olha, você propôs a velha aliança, eu estou aqui propondo a nova. A nova é assim, eu vou levar todos os humanos para você, mas por amor. Me poupe desse cálice, Javé. Não. Jesus suou sangue na quinta-feira à noite
porque ele tinha o poder de não se submeter àquele tipo de estupidez que aconteceria no dia seguinte. Mas ele se submeteu por amor a Javé, para ver se sensibilizava Javé de que os seres humanos, para produzir as tais proteínas que eles precisam, não era na base da porrada, como até então foi feito. Então, entenda, Jesus descumpriu isso. Mas quem era Jesus? Jesus era um resultado de um código genético que foi inseminado em Maria. Mas preste atenção, esse código genético veio desse ser biológico chamado Rockman, que é quem representava toda a aristocracia trimurtiana do universo vizinho. Quando Jesus se recusou a ser o tal Messias violento, o que é que acontece? Um episódio que eu tentei descrever no livro chamado Jesus e o Enigma da Transfiguração, em que os anjos de Javé, que são os mesmos anjos de Rockman, que também é chamado de Sofia, depois viria a ser chamado de Sofia, eu explico isso já já. Então, os anjos chegaram para Jesus e disseram: ei, a gente quer um papo aí com você. Aí Jesus, num certo fim de tarde, chamou João, Tiago e Pedro, subiu ao Monte Tabor, e ali esses anjos e outros seres se encontraram com Jesus. Por quê? Porque eles achavam que o humano Jesus não estava entendendo direito o que ele tinha que fazer. E disseram: ei, você tem que ser o Messias, e você não está sendo. Aí Jesus dizia: eu sei, não estou sendo. E não vou ser. Meu eu humano não consegue cumprir a agenda do meu espírito. Ou do ser cósmico que me criou, que é esse tal de Rockman. Eu não vou conseguir fazer isso. Me recuso. Não é digno. Não, mas você tem que fazer, vai, não vai, vai, não vai. Aí esses seres disseram: será que o fato de o seu eu humano, o fato de você estar na condição humana não está lhe prejudicando a percepção? Foi nessa hora que Jesus transfigurou, usou do seu poder pessoal e transfigurou o seu corpo humano e se fez igual a eles e falou com eles na antiga linguagem de capela, para esses anjos entenderem que Jesus, mesmo sendo humano, tinha perfeita ciência do que ele estava falando. do que estava fazendo. Mas qual o detalhe? Como ele estava desafiando Javé, como ele estava descumprindo os desígnios de Javé ia ferrá-lo. E o pessoal, os anjos, morriam de medo de Jesus, na hora do sofrimento, desfigurar o DNA que ele havia recebido de quem? De Rockman. Só que Rockman, quando cedeu o DNA para ser inseminado em Maria, Rockman retirou da área, que seria, numa analogia possível, os nossos 28.869 genes, tem uma área chamada HR1, em que ali estão os 800 e poucos genes que nos fazem os humanos que somos. Então, vamos dizer que Rockman retirou do seu genoma uma área que ele não emprestou holograficamente, ele cedeu para ser inseminado em Maria, e ele ficou meio que paralisado, vamos assim dizer, ele ficou diminuído. Por isso que Jesus, quando morreu, ressuscitou imediatamente o seu corpo para devolver os elétrons daquele corpo humano, reorganizados para a Sofia, para ele poder voltar a ser o Sofia que sempre foi, ou o Rockman que sempre foi. Mas então, assim, os anjos estavam com medo de Jesus na hora da crucificação, digamos, ter ódio, ter raiva e, com isso, desconfigurar ou desfazer as sequências genéticas que eram uma característica do ser cósmico, ou seja, da face cósmica de Jesus, chamada Rockman. Aí eles disseram: nós vamos interferir e retirar da Terra. E ele disse: não interfiram, eu não saio. Então, Jesus foi para a crucificação e, na hora da crucificação, até o último instante, esperou que Javé fosse alguém decente, se dignificasse, sensibilizasse. Não aconteceu. Sofia, ou melhor dizendo, Rockman, conheceu quem era Javé
através do avatar humano dele, Jesus. Uhum. E meio que, a partir de então, também ficou, vamos assim dizer, triste contra Javé. Ou seja, ele era o representante de Javé nesse universo, havia produzido um ser humano, esse ser humano disse: eu voltarei lá na frente, mas não de novo assumindo um corpo humano, mas na minha condição celeste, para o quê? Assumir a condição de suzerano celestial, para presidir pessoalmente a separação do joio do trigo, etc. Então, isso aconteceu há 2000 anos. 90 anos depois desses dias, Sofia, através de João, escreveu o Apocalipse só para confirmar que ele, como Rockman, que aí já era chamado Sofia. Por quê? Porque o Jesus ressuscitado começou a aparecer para os discípulos de Jesus que falavam grego. Então a história de Rockman toda foi transformada em Sofia, porque Sofia não é um nome. É de sabedoria, né? Personificação da sabedoria, que é o mesmo significado de Rockman em hebraico. Então, aqui surgiu a confirmação de Sofia, dizendo que sim, ele cumpriria as promessas que o eu humano dele havia feito. Aí, o que é que começa a acontecer? Os seres dessa aristocracia do universo vizinho, que dominam todas as esferas, ou os céus, ou moradas desse universo vizinho que envolve a Terra, que na linguagem grega também começaram a ser chamados de arcontes, aí chega na sua pergunta, esses arcontes começaram a dizer para Sofia: nananina, não, você não vai mais assumir a função de suzerano celeste, porque o seu eu humano nos traiu. Traiu a Trimurti. Então, essa história, o Jesus ressuscitado, começa a explicar, não mais aos apóstolos, que gnosticismo, né? Já é... só conseguiu ver o Jesus, o Nazareno, que eles conheciam. Não a Paulo, que criou a figura de Jesus, o Cristo, mas sim a Maria de Madalena. Jesus ressuscitado começou a transmitir o verdadeiro conhecimento, verdadeiro entre aspas, que é o chamado gnose, né? E Maria de Madalena e vários discípulos que falavam grego, eram judeus, mas que eram helenizados, começaram a produzir livros dizendo o quê? Que Jesus, o ressuscitado, estava dizendo que nos níveis que cercavam a Terra existiam diversos arcontes que não queriam dar vestimenta para ele, Sofia, de ser o suzerano celeste, ou seja, o representante de todo mundo que agora estava preso lá no universo vizinho, e só ele nesse nosso universo. Então, todos os livros, e foram centenas de manuscritos, que foram produzidos com esse conceito chamado gnóstico, falam disso de problemas que o Jesus humano não falou. Que a criação era problemática, que há uma aristocracia nesse universo vizinho, que quer ser dona, que disputa a suzerania universal. Ele, Sofia, havia sido criado para ser o herdeiro de toda essa situação no nosso universo, mas devido à situação de Jesus, que ninguém nunca entendeu, a igreja segurou totalmente, do fato do humano Jesus ter se negado a cumprir a agenda do seu espírito, do seu eu cósmico, provocou toda essa situação. Aí qual o detalhe? O detalhe é que, quando eu fui me encontrar com esses seres, quando me encontrei com eles, que eles disseram: você tem que criar uma nova religião, tem que explicar isso aqui, porque precisa ser ajustado isso aqui, porque Javé, junto com Sofia, etc. e tal. E eu digo: vocês estão loucos.
esse ser não vai sair desse universo vizinho, porque a condição daiva antimaterial não consegue. Por isso que Vishnu e Shiva criavam avatares para atuar no universo biológico, e Brahma nunca conseguiu criar nenhum. Por isso que ele escolhia humanos para representá-lo. Aí, qual o último detalhe dessa história, para concluir a resposta à sua pergunta? Eu fui levado por eles, para esse universo vizinho. E quando eu cheguei lá, eu vi que aquilo estava desabando. Eu descrevi isso num livro chamado Inquisição Trimurtiana. Eu digo, vocês não estão notando que isso aqui está se acabando, não? E a demência deles, o tipo de parvície que marca esses seres, eles não tinham notado. Então, qual é o drama? Acrescentou-se mais um detalhe a essa história. Que história? Todos os seres que estão nesse universo vizinho não podem vir mais para o nosso universo, porque nunca puderam. Uma parte deles poderia ter vindo e veio enquanto os portais estavam abertos, mas com os portais fechados. Eles não vêm. O universo deles vai se acabar e só tem Sofia no lado de cá, como sendo representante de toda essa história, e uma turma não quer que Sofia receba a vestimenta de suzerano celeste, e por isso estão ameaçando e chantageando a vinda de Sofia à Terra, cumprindo a promessa do seu eu humano, Jesus. Mas aí tem um detalhe. No ano 2007, Carol, as abelhas, as colmeias começaram a colapsar aqui na Terra. Simplesmente, várias colmeias começaram a colapsar. E a polinização, que vem do processo do trabalho das abelhas, envolve bilhões e bilhões de dólares. E o agronegócio mundial começou a ter problemas. Os caras gastaram outros bilhões de dólares para descobrir o que estava havendo com as abelhas, e ninguém conseguiu descobrir. 5 anos depois, 2002, os cientistas chegaram à seguinte conclusão: que não era uma causa só que estava provocando o colapso das colmeias, mas sim uma somatória de causas, que essa somatória causou um estresse extremo, e esse estresse extremo fez colapsar sem maiores avisos as colmeias. Quais as diversas causas aqui? A agroindústria aumentou, criou várias novos pesticidas, a poluição no ar que impedia as abelhas de trabalhar, devastamento ambiental, que as abelhas ficaram com menos áreas para produzir colmeias, uma série de fatores. Mas o colapso foi assim. Qual foi a minha surpresa? Nos anos 2018, 19 e 20, a Trimurti desse universo vizinho colapsou feito uma colmeia. E eu vi. Só para você ter ideia do tamanho da loucura que é a minha vida. Se um pinguinho do que eu estiver dizendo aqui for verdade, se isso não for invenção de um velho maluco, se for um pinguinho de verdade, imagine o tamanho da confusão da minha vida. A Trimurti simplesmente colapsou. Vishnu e Javé, ou Vishnu e Brahma, não mais existem nos termos em que sempre existiram, Shiva ainda assim. O eu de Javé, o eu de Brahma está desativado, esperando um novo hospedeiro, já que ele é um parasita, para ele poder continuar perpetuando, a doideira. Por que ele precisa fazer isso? E qual o drama? Os primeiros, segundos e terceiros níveis de descendência da aristocracia trimurtiana, os tais arcontes, até hoje, ou pelo menos até o mês passado, criaram 1001 situações para impedir Sofia de cumprir com a agenda de reintegração cósmica do planeta Terra, agenda esta que oficialmente só se tornará realidade com o primeiro contato oficial de seres de fora, com os prisioneiros terráqueos que estão isolados dessa convivência
devido aos decretos estúpidos do Senhor Javé, que por puro capricho e desígnio trata a humanidade como trata todos os demais seres que surgiram nessa criação, como cobaias e escravos. Você entendeu quem é Sofia? Entendi perfeitamente. Seria, então, o ser mais conhecido há cerca de 20 mil anos atrás. Mas, quando esse ser começou a produzir livros, e esses livros, no primeiro século, pós-cristianismo, foram removidos. Famosos que a versão de Paulo, que a versão dos apóstolos, século II, século III, durante os 3 primeiros séculos após a crucificação de Jesus, existiam mais de 20 movimentos no cristianismo. O gnosticismo setiano era só um deles, mas era o mais importante. Verdade. Só que no século IV, quando o cristianismo deixou de ser perseguido, se tornou a religião oficial do Império Romano, o Império Romano fez o Concílio de Nicéia e a turma resolveu adotar a face de Jesus, não a do Nazareno ou a do ressuscitado, que dizia coisas que em vida não disse. Eles pegaram a face que Paulo criou, inventou, de Jesus, o Cristo, e é essa face oficial que a Igreja Católica... Do Jesus europeu, né? Exatamente, europeu. E os restos, os demais livros, eram mais de 4.000 manuscritos que existiam à época, foram considerados apócrifos, ou seja, sem autenticidade, comprovados, simplesmente queimados. Nessa época, no ano 376, monges do monastério de Sampacome, no Egito, estavam traduzindo os livros de Maria Madalena para o povo. E quando a Igreja Católica mandou destruir tudo, esses caras esconderam numa caverna em Nag Hammadi, no Egito. Sim. Que é exatamente o que foi encontrado anos depois, em 1945. Verdade. Por isso que Sofia ficou, entre aspas, embaixo do tapete. Oculta, né? Ele ficou oculto. Aí, para pior... Mas, Jean, só uma pergunta. Por que Sofia se apresenta como uma mulher? Não, nunca se apresentou como mulher. É porque, de longe, o ser chamado Sofia, ele é alto, ele é muito parecido com Jesus. Aqui implica um detalhe. Das 12 tribos de Jacó, Jacó teve 12 filhos. Okay? O 12º filho, chamado Benjamin, filho de Raquel, Maria, mãe de Jesus, é descendente dessa 12ª tribo. E essa tribo de Benjamin foi uma tribo que se miscigenou com os habitantes da Gália, ou seja, da França. É um tipo de judeu europeizado. Então, Maria, de fato, era uma mulher, pelo que espiritualmente se sabe, diferente da média das judias de sua época. Era uma mulher europeizada. E Jesus era a cara de Maria. E Sofia era um ser extraterrestre alto, cabelos longos, tem cabelo, alguns não têm, mas ele tem. Sofia não é sexuado, ele é um ser biodemo, nem é macho nem é fêmea. Eu explico isso numa trilogia chamada Terra Atlantis. Então, assim, Sofia não era macho nem fêmea. O DNA dele foi inseminado em Maria, surgiu o humano Jesus, que era muito parecido, fisicamente falando, com a mãe e também com Sofia. Quando Jesus morreu e o Jesus ressuscitado começou a aparecer, durante os primeiros anos era chamado de Rabi. Mas, com o tempo, ele começou a dizer: olha, eu sou a minha forma própria, eu sou a forma cósmica do meu eu quando era Jesus. E é muito belo, mas é uma coisa meio andrógena, né? Então, assim, o lado de ver Sofia como mulher e confundir o epíteto de personificação da sabedoria em nome feminino, como foi feito com Sofia, isso é um pouco dos desdobramentos inevitáveis
de uma história mal compreendida que começa a ser contada de diversas maneiras. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.